A palavra de Deus diz para vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Isso serve para a nossa vida diária, como crentes, como vizinhos, como patrão ou empregado, como marido, como esposa, sempre fazer o bem para o outro. É o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 3:13. Agora, quais são o bem que nós devemos fazer no lar? Quais os benefícios de se fazer o bem no lar? Você vai ganhar muito se você cuidar do seu lar, se você pensar no outro, se você providenciar, na medida do possível, bons alimentos, se você providenciar segurança, limpeza, um ambiente agradável de se viver, de acordo com as possibilidades, móveis adequados, aparelhos domésticos bons, isso materialmente falando. Mas também você pode fazer muito bem no seu lar quando você não levanta a voz para brigar, quando você não faz críticas uma atrás da outra, desanimando o outro. Tem muitas maneiras de se fazer o bem e tem maneiras de se fazer mal também dentro do lar. Então nós vamos ver nesse breve estudo quais são o bem que nós podemos fazer. Primeiro, ensiná-la. Eu não coloquei aqui, deveria ter colocado uma outra palavra, mas ensiná-la quer dizer a família, tá bom? Vamos pensar como família. Ensinar a família a andar de modo correto. Tanto o marido quanto a esposa, porque o marido, embora tenha a responsabilidade da liderança do lar, mas muitas vezes nós sabemos que a esposa também ensina. A esposa, através do exemplo, de palavras também, ela ensina a família toda a andar de modo correto. Por exemplo, tem pais que são eu digo pais, o marido, não é? Bem dedicado no ensino aos filhos, mas muitas vezes a mulher é mais. Então ela ensina os filhos a andar de uma maneira correta e ela tem mais dedicação para fazer isso. Então, baseado nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 Tessalonicenses 3, né? O versículo 13 que nós lemos, mas nós vamos ver esses outros versículos que estão aí escritos. Então, primeiro, ensinar a família a andar de modo correto. Aí nós temos 3 pontinhos aí. Afastar nossa família dos desordeiros. Uma maneira de você fazer o bem no seu lar é afastar os desordeiros da sua família. E afastar a sua família dos desordeiros, de pessoas que não gostam da ordem, de pessoas que não andam conforme os bons princípios morais. Alguém pode ler o versículo 6, 2 Tessalonicenses 3:6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. É muito triste falar que para sua família, olha, nós não vamos ter muito contato com essa pessoa ou com essa família, mesmo que talvez eles sejam irmãos. Infelizmente, algumas pessoas não prestam muita atenção nos padrões morais e a gente tem que se afastar de alguns para a proteção da sua família. Então, uma maneira de ensinar a família a andar de modo correto é se afastar daqueles que não querem se afastar do mundo, das coisas mundanas, ou não querem se afastar dos maus costumes.
nós nos afastamos. Agora nós amamos as pessoas, mas nós protegemos nossa família também. Levar nossa família a andar de modo correto. Versículo 7, alguém pode ler? Vamos pedir para o casal ali, Rafa ou Agnes, um dos dois. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivermos com vocês. Então o apóstolo Paulo ele andava de modo correto. E assim também nós precisamos ensinar nossa família a andar de modo correto. Como é que faz isso? Bom, não estou dizendo que é uma maneira fácil, mas nós temos material, nós temos recursos. A palavra de Deus é um, o bom exemplo é outro. Nós sempre podemos dizer, olha, anda como aquela família anda. Nós podemos também mostrar através de livros que nós lemos, devocionais, a maneira correta de andar. Então, levar nossa família a andar de modo correto. Educar nossos filhos sobre não serem aproveitadores. Eu estava lembrando do que os meus pais faziam em casa também. Acredito que os pais da Tânia, e que nós acabamos também ensinando para os nossos filhos. Quando você for na casa de alguém, não peça nada para comer. Nós nunca falamos que é proibido comer na casa de outro, mas era proibido pedir. Agora, apanhava ainda. E às vezes, claro, os filhos entravam numa casa, a fruteira estava cheia, ou pelo menos alguma coisa ali, ou aquelas tentações, né, de vidro de bala, mas não era para pedir. Agora, se oferecerem, pode dar, pode aceitar. Eu conheci famílias, bom, cada família vai conduzir o seu lar como acha melhor. Eu conheci famílias que, mesmo que oferecesse, não era para pegar. Então nós não chegamos a esse ponto, nós não falamos, se oferecer, pode pegar. Mas algumas famílias não estão nem aí com esses princípios. Aí o filho pode ser que ele cresça sendo um aproveitador, um pidão, né, como se falava antes. Versículo 8, o casal ali do som, pode ler? Um dos dois? Nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Essa é uma maneira de ensinar nossa família a andar de modo correto, não ser pesado para os outros. Agora, nós não estamos proibindo alguém da nossa família receber presente, mas nós não podemos incentivar os nossos filhos a encostarem no outro. Minha esposa e eu tivemos e temos uma vivência missionária, de receber ofertas, viver do Evangelho. E dois dos nossos filhos também vivem da mesma maneira que nós. Recebem ofertas, né? Mas nós tivemos que ajudá-los também a entender. Deus vai suprir, mas nós não vamos ficar pedindo. E eu acredito que eles estão indo bem nessa área e Deus tem suprido para eles. Assim como nós, eles também passaram dificuldades, mas nós confiamos que Deus vai suprir. Mas a palavra aqui é não ser pesado a ninguém. Ensinar nossa família a não se aproveitar de outras pessoas e da bondade das outras pessoas também. Então essa é uma maneira de fazer o bem no lar, ensinar a nossa família a andar de modo correto. Outra maneira de fazer o bem no lar é ensinar a nossa família a servir os outros. Se por um lado nós não vamos nos aproveitar, não vamos ser pesados para ninguém, mas nós vamos dar ofertas, nós vamos ajudar pessoas, tanto materialmente quanto espiritualmente. Vamos ensinar os nossos filhos e ensinar a nossa esposa, ensinar o marido, no caso da esposa,
a ajudar, a servir os outros. Não ser egoísta, mas fazer com que a sua família tenha uma influência para ajudar os outros. Fazer nossa família reconhecer e recompensar os obreiros de Deus. O irmão Daniel pode ler o versículo 9, tá? Sim. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitares. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que ele tinha o direito de receber ofertas, de ser sustentado por irmãos que eram beneficiados com o trabalho espiritual. Ele sabia que ao pregar o Evangelho, ele tinha o direito de viver do Evangelho, mas ele queria dar um exemplo ali para os irmãos de Tessalônica, e por isso então ele se absteve, ele abriu mão desse direito dele. Então a nossa família precisa reconhecer os obreiros. Obreiros bons são obreiros que não pedem, porque tem uns que pedem demais. As cartas deles recheadas de pedidos, né? Mas nós precisamos ensinar nossa família a reconhecer os bons obreiros. Olha, aquela pessoa, aqueles obreiros, eles não estão pedindo. E a gente também não quer perguntar para eles se eles estão precisando de alguma coisa. Nunca pergunte para um obreiro: você está precisando de alguma coisa? Porque eu poderia fazer a mesma pergunta para todos aqui: você está precisando de alguma coisa? E talvez vocês terem a mesma resposta: sim, eu estou precisando. Ou pelo menos eu desejo alguma coisa. Então o que nós fazemos? Por exemplo, se ele precisar de um carro, talvez você não vai ter condições de dar um carro para ele. Então você não precisa nem ouvir a resposta: está precisando de alguma coisa? Mas você pode ajudar com o que você pode. Eu quero te ajudar. Se vai resolver a situação dele, nós não sabemos, mas nós vamos ajudar com o que nós podemos, mesmo sem perguntar. Dessa maneira também nós devemos levar a família a reconhecer aqueles que trabalham para Deus e a separar um dinheiro, a separar uma ajuda para esses obreiros. A nossa igreja é muito abençoada. Ela tem recebido obreiros visitando muitas vezes. E os irmãos, eu sou testemunha disso, têm ajudado essas pessoas. E certamente ao fazerem isso, vocês estão dando um exemplo para suas famílias que precisam reconhecer e recompensar os obreiros de Deus. Iniciar os nossos filhos desde cedo nas tarefas. E nós mesmos sermos trabalhadores. Não mostrar preguiça. Mostrar para os nossos filhos o valor das coisas. Mostrar que as coisas custam dinheiro, que as coisas são difíceis para se obter. E aí, quando eles começam a trabalhar, eles falam: puxa, a gente trabalha tanto para ganhar tão pouco, né? Pois é, mas sempre foi assim. E eles vão reconhecendo o valor do trabalho, o valor do dinheiro. É uma maneira de ajudar a nossa família a valorizar também as outras pessoas que têm necessidade. O casal ali, Neto e Priscila, um dos dois pode ler o versículo 10? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não come. Quem nunca falou isso para os filhos, né? Ou quem aqui nunca ouviu dos pais: se não vai trabalhar, não vai comer também. Então sempre ensinar para eles a importância do trabalho e a gratidão pelo alimento. Eu não sou contra, nós nunca fomos contra a recompensar os filhos também, ou fazer um mimo, fazer um agrado, dar para eles alguma coisa. Agora, se nós tivermos que pedir para o filho fazer uma coisa e ter que pagar, então nós talvez estejamos errados. Vai lavar uma louça, quanto que eu vou ganhar? Não, você vai lavar a louça.
Você já ganhou a comida, agora você vai lavar a louça. Teve uma professora, não sei quantos acompanharam essa notícia, não faz tanto tempo, né? Mas os alunos picharam o muro da escola. Eu não sei se a professora ou a diretora fez os alunos pintarem. Comprou tinta lá e mandou os alunos pintarem. Aí só que teve que parar o trabalho, porque alguém denunciou. Alguém denunciou porque não pode colocar as crianças para fazerem trabalho. Então, e aquilo, além de ser um trabalho, não era um trabalho voluntário, era tipo um castigo, né? Ou não castigo, mas um ressarcimento daquilo que fez contra o patrimônio da escola. Mas então teve que interromper aquela tarefa, porque não pode colocar as crianças para trabalhar. Bom, por enquanto não vai acontecer isso na sua casa, tá bom? Pode ficar tranquilo. Você pode colocar seus filhos para trabalharem, só não fala para ninguém. E aí você vai ensinando para eles os princípios. Então é uma maneira de ensinar os nossos filhos a servirem outros também, quando eles começam dentro de casa a servir um ao outro. Eu sei que às vezes nós tínhamos o costume, como os irmãos também, né? Limpa o seu quarto, mas às vezes é legal trocar. Quando tem, né? Crianças têm mais do que um quarto, limpa o quarto do outro, né? E o outro vai limpar o seu quarto. Então isso é importante sempre para nós mostrarmos, você não vive só para você, você vive para as outras pessoas também. Você pode servir aos outros. Ensinar nossa família a não ser intrometida nos negócios ou nos assuntos alheios. Ensinar os nossos filhos que cada um cuida da sua vida. Ao mesmo tempo que nós cuidamos dos outros no sentido de ajudar, nós temos que respeitar as pessoas e que cada um tem as regras do seu lar. Algumas pessoas querem colocar regras sobre nós. Algumas pessoas querem dizer até o que você pode comer ou não comer. Algumas pessoas querem falar como que você tem que se vestir. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos, olha, eles vivem daquele jeito, pode ser que esteja errado, mas você não tem nada a ver com isso. Quando Deus der para as pessoas uma certa autoridade para tratar na vida dos outros, ou para ser chamado para um aconselhamento, você pode me ajudar nessa área? Eu me lembro uma vez que um casal queria uma ajuda como disciplinar fisicamente um filho. Eles não tinham ideia, ou tinham, mas tinham um exemplo errado também, e aí nós fomos lá, minha esposa e eu, e nós começamos a conversar sobre a importância de disciplinar fisicamente. Como eles nos deram abertura, nós não estávamos nos intrometendo. E aí nós falamos onde bater, onde não bater, qual a força que pode ser exercida, qual exagero que poderia acontecer numa disciplina física. E aí nós fomos ensinando. E era muito interessante, porque eles estavam totalmente crus nesse assunto. E foi recompensador, foi muito bom poder ensinar aquele casal. Então nós não devemos ser intrometidos onde nós não somos chamados. No entanto, muitas vezes nós seremos chamados. Pode me dar uma ajuda, pode me dar um conselho. Então ensinar os nossos filhos a isso também. Versículo 11. Seu João Mendes ou Dona Zenita, pode ler? Pois do fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Bom, parece que essas duas sentenças elas se combinam muito. Não trabalhar e se intrometer. Quer dizer, se você trabalha, você não tem tempo para se intrometer na vida do outro. Então, por eles não estarem trabalhando, eles acabavam se intrometendo na vida do outro. Então, ensinar os nossos filhos que a ocupação
é um antídoto, na verdade, para você não mexer com a vida dos outros, não ficar se intrometendo na vida dos outros. Então essa é uma maneira também de fazer o bem no lar, ensinar a ajudar outras pessoas e ensinar a nossa família que tem um limite. Mesmo pastores, líderes, você tem um limite, professores também, você tem um limite para entrar na vida do outro. Você não pode ficar entrando na vida do outro sem que o outro permita que isso aconteça. E mais, nosso terceiro ponto aqui, ensinar a família a viver tranquilamente, ou seja, de modo tranquilo. As famílias precisam ser calmas, as famílias não podem ser agitadas, todo mundo desesperado, todo mundo gritando, todo mundo brigando, todo mundo numa ansiedade ao extremo, num estresse. Precisamos ensinar a nossa família, calma, muita calma nessa hora, né? Ensinar a nossa família que até na morte não precisa ficar desesperado. Nós, os crentes, nós sofremos, mas nós buscamos o consolo no Senhor. Incentivar nossa família a descansar com o que tem. O Ronaldo e a Deise, pode ler um dos dois? É o 12 ou 13? É o 12. A elas, porém, terminamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Eu gosto dessa expressão, trabalhando tranquilamente. Será que tem outra maneira de trabalhar? Sim, tem gente que trabalha desesperado. Tem pessoas, eu sei, tem épocas, dependendo do trabalho que alguém tem as chamadas safras, né? Quando ele trabalha muito. Eu trabalhei numa loja de calçados, no mês de dezembro era muito trabalho. O patrão pedia para a gente ficar até mais tarde, nós chegávamos a fechar a loja, já aconteceu de fechar a loja às 11h30 da noite, né? Porque era muito movimento. Então todo mundo sabe que de vez em quando, no ano, você trabalha igual doido. Todo mundo sabe disso. Tem mais demanda. No entanto, de modo normal, numa situação normal, nós temos que trabalhar tranquilamente. É muito interessante alguns comerciantes que eles têm horário de fechar. E se alguém falar, não dá para deixar aberto, eu estou chegando aí, não, vou fechar. Porque ele sabe que se ele ficar abrindo concessões, ele vai trabalhar para os outros igual doido. Mas ele poderia ter um lucro a mais aqui, mas ele sabe que não vale a pena. Ele tem a família dele, ele tem outras coisas para cuidar. Então, trabalhar tranquilamente, ensinar os nossos filhos. Olha, primeiro estuda, trabalha. No trabalho, espere que, em alguns casos, né, você vai ter uma promoção, depois você vai conseguir fazer mais algum curso, e aí você vai ganhar mais oportunidades, mas com calma. Ensinar os nossos filhos, você não precisa ser o tal do vencedor com 24 anos, 25 anos de idade, já conquistar tudo, porque a vida não é assim. Então, ensinar os nossos filhos a trabalharem tranquilamente e comerem do seu pão. É uma maneira de nós fazermos o bem no nosso lar, ensinar a nossa família a ter tranquilidade. Mostrar perseverança para a família nas coisas boas. Versículo 13, Joãozinho e Dene, pode ler? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O apóstolo Paulo, para dizer não vos canseis de fazer o bem, é porque a nossa tendência é cansar, mesmo de fazer o bem. Nós nos cansamos. Aquelas pessoas que
ajudam em assistência social, por exemplo, que nós olhamos alguns trabalhos e achamos lindos, né? Lindo, porque a pessoa está ajudando os outros. Eu queria fazer isso. Por quanto tempo você queria fazer isso? Isso vai cansando, e muitas pessoas cansam, e até pessoas que fazem o bem, fazem caridade, ajudam os outros, chega uma hora que ela não aguenta mais ver pessoas, ela se cansa daquilo. Então ela precisa da ajuda do Senhor e precisa dessa instrução da palavra do Senhor. Não se cansar de fazer o bem, buscar forças do Senhor, para não se cansar das pessoas, não se cansar dos necessitados, não se cansar daqueles que não têm Jesus, mas sempre trabalhar e fazer o bem para essas pessoas. Então, incentivar a nossa família a isso, mostrar perseverança, fiquem firmes. Versículo 14 e 15, mostrar a diferença para a família entre educação e separação. Vamos ler esse versículo para ver o que significa. Então, a dona Helena, o seu Dionísio, leiam o versículo 14 e a Aline ou Wesley leiam o versículo 15. Se alguém não quiser obedecer o que estamos mandando nesta carta, vejam bem que está fazendo isso e se afaste dela para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Há uma diferença entre sermos fiéis na doutrina e sermos mal educados. Como também há uma diferença entre nós sermos amorosos e permitirmos tudo. Eu li, foi hoje mesmo, alguém aconselhando. Nunca esforce sua mente de não ver problema nas pessoas. Esforce sua mente para não ter críticas sobre as pessoas, mas só ver o melhor nas pessoas. Você vai ver como você vai viver melhor. Mas esse não é o princípio que o Senhor Jesus nos ensinou. Algumas pessoas pensam que Jesus falou: não julguem. Essa é uma parte da verdade. Ele disse: não julgueis para não seres julgados. Então nós não temos que julgar ninguém? Não, ele falou também: primeiro, tira a trave que há no seu olho, para depois você poder fazer o quê? Tirar o cisco no olho da outra pessoa. Então ele não falou para não criticar, ele não falou para não repreender pessoas, mas ele disse que nós precisamos ter uma vida correta para fazermos isso. Ensinar a nossa família: olha, você tem que ser educado com as pessoas, mas às vezes você tem que falar até duro com alguém. Às vezes você tem que mostrar o erro das pessoas, mas isso não quer dizer que você tem que ser mal educado. Por isso o apóstolo Paulo ele fala: se alguém não está concordando com esse ensino, não quer ser obediente, então se afaste dessa pessoa para que essa pessoa fique envergonhada. Não é você que tem que ficar envergonhado, é quem está errado que tem que ficar envergonhado. E ele fala também: mas não considereis como inimigo. Aqui já mostra a cortesia, a educação e o amor. Mas você advirta como um irmão. Nós temos que ter amor pelas pessoas e ensinar a nossa família isso também. E finalmente, trazer um ambiente da paz de Jesus para o lar. Essa é uma maneira de fazer o bem no nosso lar. Viver com tranquilidade e trazer paz para o nosso lar. Então, o Wellington ou a Lara, um dos dois pode ler o versículo 16. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos nós. Então, Ele é o nosso Deus de paz. E Ele quer que vivamos em paz também. Essas são algumas maneiras de fazermos o bem no nosso lar. Andar de modo correto, servir aos outros
que não são da nossa família também, e viver de um modo tranquilo. Vamos buscar fazer o bem e vamos também ensinar os nossos filhos, ensinar nossa esposa, ensinar o marido, um ensinando ao outro a fazer o bem dentro do lar e fora do lar também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela participação aqui dos casais. Obrigado também quem ornamentou tão bonito aqui nosso ambiente. E agora vocês podem ir embora já. Faço uma oração e todo mundo vai embora, tá? Se quiser tirar foto, pode também. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem nos feito tão bem e nós queremos agradar as outras pessoas, servir as outras pessoas também, a começar do nosso lar. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê forças, ânimo, perseverança para nós servirmos aos outros, nos afastarmos também das más influências e dessa maneira sermos bons discípulos de Cristo Jesus. E nós oramos agradecendo também a Deus por essa reunião, agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá e para cada pessoa que trouxe esses alimentos também para a nossa confraternização e alimentação. Muito obrigado por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.